Agora você vai dar o currículo do nosso entrevistado, por favor, querida. Vamos lá, Milton. Antes de já colocar o nosso convidado aqui na roda, eu vou pedir o Rafinha para tocar o hino do último clube que ele defendeu. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é... Milton, sem querer ser clubista com o meu país, Minas Gerais, eu nunca seria, né? Mas você tem que concordar comigo, embora você seja meio tretado com a torcida do Cruzeiro, eu entendo, mas que esse é um dos hinos mais belos do futebol mundial, Milton. Que as 5 estrelas do Cruzeiro, quando elas reluzem, elas são brilhantes, né, Milton? Ele fala com a gente direto de Caxias do Sul. O Rômulo, que defendeu o Cruzeiro em 2 passagens, jogador da linha defensiva. O Rômulo teve uma história muito ligada ao futebol italiano. Tanto é que defendeu a seleção italiana, jogou aqui no Brasil em outros clubes também, Atlético Paranaense, enfim. Essa última passagem no cabuloso. Rômulo, muito obrigada por gentilmente nos atender aqui na Rádio Bandeirantes para falar com o Milton Neves. Olá, pessoal, é um prazer, o prazer é todo meu. Muito bem, Rômulo. Você se naturalizou italiano? Você podia ter ido para a Copa do Mundo pela Esquadra Azzurra? Exatamente, Milton. Eu tenho duplo passaporte e fui convocado pelo Cesare Prandelli para fazer parte da seleção italiana e infelizmente eu tive uma pubalgia muito forte que acabou me tirando da Copa do Mundo que ocorreu em 2014 aqui no Brasil. Então ia ser um privilégio muito grande defender a seleção italiana e jogar uma Copa no país onde eu nasci. Mas por um problema muito grave que eu tive de pubalgia, eu fui cortado no último dia antes de viajar aqui para o Brasil. Que pena, hein? Que pena, porque a dupla de área, entre aspas, entregou o jogo lá para a seleção da Alemanha. Aquilo foi uma vergonha, porque o Filipão levou o Henrique, loiro, back central do time do... Aliás, a irmã dele casou-se com Keirson, que tanto prometeu, mas sumiu, né? Então, o Filipão não podia colocar um back que estava suspenso, então ele inventou lá de colocar, em vez de colocar o Henrique, que era o reserva imediato, ele colocou mudou a posição dos 2 zagueiros de área que ficaram totalmente perdidos. Davi Luiz foi para a central e o quarto zagueiro, um rapaz que jogava na Alemanha, um baiano, que eu esqueci o nome dele aqui, vergonhosamente. Dante. Dante, é o Dante. E olha, ninguém pitoniza, mas quando estava entrando em campo no Mineirão, o Brasil e a seleção contrária, entendeu? Da Alemanha Ocidental, o Dante estava abraçando os amigos dele lá do Bayern de Munique ou de outros times lá da Alemanha. Oi, Neuer, como é que... Tô chutando, né? Oi, mas abraçava. Oi, Neuer, você tá fazendo uma Copa linda, entendeu? E abraçava os caras. Nossa, vocês estão numa boa fase. Não, jogador de futebol, ainda mais na Copa do Mundo, ô Rômulo, tem que ser igual o Mike Tyson, entendeu? Antes de começar a luta, ele encarava o adversário que já era nocauteado só no zóio. Agora é inimigo, pô. Seleção Copa do Mundo no Brasil, no Mineirão. Tomamos de 7-1 dos caras, por quê? Back torto. Back torto. Davi Luiz foi para back central. E naquele dia, Rômulo, eu entrevistei o Rondinelli, o Deus da Raça, e outro back central que me fugiu aqui. E o Rondinelli falou uma coisa interessante, isso aí tá errado. Quarto zagueiro, quando vem jogar de back central, ele fica torto. Parece que tá com as chuteiras trocadas. Não pode, tem que botar o reserva imediato. Tem que fazer. Eles falaram. Hércules Brito Ruas também falou a mesma coisa. Campeão do mundo. Não pode, eu nunca joguei de quarto zagueiro. Eu sempre fui camisa 3. Agora inventaram isso aí. De botar o Davi Luiz de back central, tudo torto, e o Rondinelli falou antes do jogo que era uma gelada. E foi mesmo. Foi uma grande gelada, tomamos de 7-1, viu, Rômulo? Foi a derrota mais doída do futebol brasileiro. Talvez, 51 doeu muito, mas não tinha televisão e tal, aquele negócio todo, 950. Entendeu? Então agora essa aí o mundo viu, né? Tomamos de 7 porque os caras tiraram o pé. Podia ter sido 15, não é mesmo, Romulo? Ficou marcado negativamente pra gente. E preocupe, esse modernismo todo, essa amizade, esse abraçar os jogadores antes do jogo. Claro que tem uma amizade, ele jogou com vários jogadores ali, né? No caso específico do Dante. Mas como você muito bem falou e colocou,
antes de um jogo, ainda mais de Copa do Mundo, uma decisão, jogo tão importante, tem que fechar a cara mesmo, faca nos dentes, porque ali vale a vida. Infelizmente não foi o que aconteceu e ficou marcado. Eu estava lá na Itália nessa época e nós brasileiros fomos muito zoados, principalmente pelos italianos, né? Porque querendo ou não tem uma rivalidade entre Brasil e Itália, né? Embora eu estava defendendo a seleção italiana, só não pude viajar, eles me consideram também brasileiro, então a gente foi muito zoado por aquela goleada histórica. Triste pra gente. Foi, porque tá louco, tá doendo até hoje, filiponicamente falando. O time foi mal escalado, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. Ô Isabelle, o que você gostaria de... Ah, não, antes dela, eu quero que... Vamos ver a tua memória, Rômulo. Escale o Cruzeiro com você de Beck. Lembra? Tá caindo a linha pra todo lado hoje, hein? Só que tá chovendo muito. E aí, Isabelle, você sabe o time do Rômulo? Como é que era, os outros 10? O Rômulo jogava na lateral direita, né? Acho que o Rômulo vai ter que, no Cruzeiro, né? Ter que ajudar a gente com alguma escalação, porque olha, lá com você, viu, Rômulo? Esses últimos anos no Cruzeiro, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Assim, você participou desse processo mesmo de reconstrução do Cruzeiro, você já tinha passado pelo Cruzeiro antes, né? E você chegou ao Cruzeiro no pior momento da história do clube, assim, acompanhando o futebol mineiro de perto. A gente pode ver que o Cruzeiro, né, Milton, Rômulo, quem nos acompanha, o Cruzeiro, desde a década de 60, tirando a década de 80, ele foi campeão em todas as décadas. Então, na década de 60, com os campeonatos nacionais, a era de Tostão, de Seu Lopes e companhia, década de 70, quando vem a Libertadores pela primeira vez, na de 80 ficou ali numa seca, na de 90 vem Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes, inicia os anos 2000 com Copa do Brasil, com a Tríplice Coroa em 2003, liderado pelo Alex, depois vem bicampeonato de Brasileiro, bicampeonato de Copa do Brasil. Então foram décadas sucessivas muito campeãs. E você chega ao Cruzeiro, Rômulo, num momento muito delicado, de crise financeira, de difícil acesso à torcida, porque ele estava numa Série B. Como é que foi essa chegada ao Cruzeiro, esse processo de reconstrução, que ainda é um processo, né? Assim, na verdade, quando eu saí do Cruzeiro, eu fui vendido do Cruzeiro para a Fiorentina, na Itália. Então o Cruzeiro em 2010, 2011 vivia em seu auge, né? Era um clube muito temido, sempre foi muito gigante, mas vivia um momento muito bom. E aí quando eu volto da Itália, eu volto justamente para o Cruzeiro por essa missão. Tinha todo o problema de pandemia, a gente estava ali no auge da pandemia, o Cruzeiro tinha sido roubado, descaradamente roubado, atravessava um momento financeiro o pior da história, o Cruzeiro estava à beira de fechar as portas, e aí eu tive o convite do então presidente Sérgio para tentar recolocar o Cruzeiro na Série A. Só quando eu chego em Belo Horizonte e me deparo com aquela situação, eu nunca imaginaria na minha vida que o Cruzeiro, com a grandeza, com a torcida imensa, que fosse enfrentar uma situação daquelas. Então foi muito difícil, né? 6 meses de salário atrasado, funcionários quase que mendigando, passando fome. A situação realmente era muito difícil. Os parceiros do clube, a maioria abandonaram porque não iam mais colocar dinheiro, porque o dinheiro entrava e sumia. Então foi uma situação muito difícil, bem constrangedora, e naquele ano ali o time não conseguiu o acesso e realmente estava à beira da falência. E aí surge, né, esse novo modelo de futebol, a SAS, a Sociedade Anônima do Futebol, que veio aí para transformar, e o Cruzeiro foi o pioneiro. Um grande trabalho que o Sérgio fez, e melhor ainda foi a chegada do Ronaldo, né, ídolo do clube, um grande empreendedor, e aí volta a brilhar os olhos dos torcedores do Cruzeiro, da nação, e o Ronaldo vem com toda a sua equipe preparada, com toda a sua holding, e consegue dar reânimo, né, para o Cruzeiro. E a gente fez um ano maravilhoso ano passado. Em setembro a gente já tinha conseguido acesso, no início ali de outubro a gente já estava praticamente com o título na mão. Foi um ano muito bom, recorde de público praticamente em todos os jogos, quase 60 mil torcedores em todos os jogos de uma Série B. Isso ficou marcado, ficou na história. E foi um processo difícil, mas ao mesmo tempo muito satisfatório, porque chegar no clube, à beira da falência, e conseguir fazer no ano de 2022 uma campanha praticamente histórica, com 60 mil todo jogo, isso foi muito legal. A gente colocou o nosso nome. E agora ver o Cruzeiro esse ano
que vai jogar de novo a Série A, que é o lugar onde ele sempre deveria estar, né? É muito gratificante. Agora, Rômulo, quero voltar a esse negócio que inventaram, né? Dos dois times enfileirados ali, lado a lado, né? Então, o Dante foi uma vergonha. E não apenas o Mike Tyson, como citei, como o George Foreman também. Dois grandes pugilistas, mas ali no toss, entre aspas, no começo da luta, o árbitro falando aquelas abobrinhas lá, que o juiz, né, fazendo aquelas abobrinhas que eles nem ouviam, mas o Mike Tyson e o Foreman olhavam no adversário assim, como se fosse um capeta, querendo matar o cara, entendeu? Agora, eu tenho uma entrada, eu gostava mesmo, queria que voltasse, mas hoje não tem mais jeito, porque os estádios estão diferentes. Você talvez tenha vivido isso. Eu sou do tempo de 2 túneis. O time A entrava, dali um pouco o time B, porque o time visitante, ele esperava o time da casa entrar, o estádio vinha abaixo, eles entravam exatamente juntos, cada um no seu túnel. Porque assim abafava a vaia que eles receberiam, com certeza. Era emocionante isso. E o Romário, gênio Romário, polêmico Romário, mas o Romário, até hoje, eu não esqueço. Falei isso pra ele outro dia. Olha aqui, o Romário, na decisão do Mundial, em Pasadena, Brasil e Itália. Beleza. E ali, os jogadores enfileirados. E a televisão da FIFA pegou o Romário, sim, em pezinho, é claro, e todo, sabe, nem olhava pra nada, pra lado nenhum, ele olhava pra frente só, não olhou pra ninguém. Agora, a televisão da FIFA pegou quem? Pegou lá o Roberto Baggio, olhando nele assim, com admiração, com medo, entendeu? O Baggio perdeu o pênalti, talvez tenha sido isso um dos motivos e tal, mas ali o Romário foi perfeito, ele ficou em pezinho ali, entendeu? E olhando pra frente, não olhou pra ninguém. Agora o Baggio ficou olhando ele. A imagem é fantástica, tá aí pra todo lado, entendeu? O Romário não deu bola pro Baggio, mas o Baggio tava morrendo de medo dele, né, o Rômulo? Foi mais ou menos o que tu acabou de narrar aqui pra gente. E Alemanha, né? Onde os jogadores do Brasil vão com toda admiração, respeito para os jogadores da Alemanha, e a gente não vê isso da outra parte. Claro que hoje em dia, né, Milton, existe toda a questão de fair play, de educação, de cultura, e isso a gente tem que lutar para que esteja cada vez mais evidente. Só que em contrapartida, a gente tem que entender que aquele ali é o nosso prato diário, né, o nosso pão de cada dia. Então não podemos entrar em campo, isso me preocupa, né, já falei anteriormente, sobre esse modernismo todo, sobre essa educação excessiva, principalmente quando se trata do nosso trabalho, de jogar futebol, que realmente, se não entrar com sangue nos olhos, se não entrar com toda a força, concentração e sede de ganhar, fica difícil, ainda mais com a igualdade de futebol que a gente vê no mundo inteiro, né, o modernismo, enfim, toda a parte tática, física, que ela se igualou muito nos últimos anos. Então, realmente, o que faz a diferença cada vez mais é o que tu muito bem falou, é essa vontade, essa sede de ganhar. E essa história do túnel, era um túnel duplo, né? Um para cada time. Fla-Flu. Olha, quando entrava o Fluminense, quase caía o Maracanã. Quando entrava o Flamengo, quase caía mesmo, entendeu? Porque cada um no seu túnel. Era lindo isso, a torcida vibrava demais, acabaram com isso, essa entrada fajuta aí que tem hoje, né? É tudo novidade, né? Inovações para pior. Eu gostava mesmo, aqui no Pacaembu, no Morumbi, né? Os clássicos São Paulo e Corinthians, Palmeiras e tal. Aí era o seguinte, era um túnel para cada um. E quando o time ponteava lá, o estádio, dividido ou não, vibrava demais. Agora, para terminar, Rômulo, escalhe o Cruzeiro com você de back, por favor, do goleiro ao ponto esquerda, como era dito antigamente. Vou colocar aí uma das melhores formações que a gente teve ano passado, que fizemos grandes jogos, conseguimos um grande acesso, que é o Rafael Cabral, grande goleiro, fez história no Santos, teve uma carreira vitoriosa na Europa, volta agora, né, para o Brasil. Então, Rafael Cabral, goleiro, eu como lateral direito, e aí tinha Lucas Oliveira, Eduardo Brock, que agora foi para fazer parceria lá com Marcelo Moreno, né, no Cerro Porteño.
E o nosso lateral esquerdo, não sei se você lembra dele, né? Mas tinha o Alan Ruschel, né? Que sofreu aquele acidente gravíssimo, né? E aí depois acabou saindo. E no meio-campo tinha Neto Moura, tinha quem mais ali que estava fazendo um Não, mas eu campeonato vou... Desculpa, Rômulo, só para terminar, eu insisto, eu queria o Cruzeiro com você no time. Qual é que foi o melhor Cruzeiro com você no time? Os outros 10, por favor. Então vamos... Mas do ano passado ou dos todos os jogadores que eu joguei? Não. Qual é o melhor Cruzeiro em que você jogou? Do goleiro ao ponto esquerdo, e você de lateral direito. Ah, tá bom. Então vamos lá. Não dá pra tirar o Fábio, né? Ídolo do Cruzeiro. Fábio no gol, que hoje tá fazendo um campeonato maravilhoso com o Fluminense. Eu como lateral direito. E aí tinha uma dupla de zaga muito boa, que era o Gil, que hoje está no Corinthians, e o Caçapa, que hoje faz parte da comissão técnica do Lyon. Lateral esquerdo, vamos colocar o Diego Renan, que fez grandes atuações pelo Cruzeiro. Meio campo, Leandro Guerreiro. Epa. Vamos ver se volta. Fez história no Cruzeiro. Ponta esquerda, tive Thiago Ribeiro. Centroavante, Wellington Paulista, que estava muito bem. E ponta direita, vamos colocar aí o Alisson, que deu uma sumida, mas na época do Cruzeiro ele estava jogando muita bola. Mas o time do Cruzeiro que eu nunca vou esquecer negativamente. Como eu virei torcedor contra o Cruzeiro. 1966, Taça Brasil, Mineirão. Santos e Cruzeiro, Pelé e tudo. E o Cruzeiro era assim, o futebol mineiro era mais ou menos como o futebol catarinense, com todo respeito, o campeonato sergipano, o campeonato do Espírito Santo, ninguém dava bola. Então entraram em campo Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco. O meio do campo tinha Piazza, de volante, era o capitão do time, e o ataque com a duplinha que jogava um pouquinho, né? Tostão e Dirceu Lopes. Entendeu? O Natal na ponta direita que veio pro Corinthians. Eu vou dizer uma pra você. Aí, o Santos perdeu de 5-2 dos caras, pô. E eu fiquei com raiva do Cruzeiro, porque na volta do 6-2, Milton. Você tirou o gol do 6? Cruzeiro, tá doido? Taça Brasil de 66. Então, e eu falei do Natal, me falta o ponto esquerdo aí, né? Faltou o ponto esquerdo aí. Seria o Joãozinho já? Não. Entendeu? Mas a verdade é que o Cruzeiro ganhou também o outro jogo na volta no Pacaembu. O Santos estava ganhando, o Tostão perdeu um pênalti, eles viraram o jogo e ganharam a Libertadores da América. Então o Cruzeiro realmente... Cheguei no colégio no outro dia, eu era contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, porque quando eles ganhavam num time meu, né, do meu Santos, nossa, meus colegas estavam esperando lá, entendeu? Para 2 santistas nós tínhamos 1000 corintianos e uns 300 torcedores do Cruzeiro. Mas é isso, são coisas da história, aquela derrota realmente doeu demais. Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco, o Wilson Piazza no meio do campo e o ataque com Natal, Evaldo, Tostão, Dirceu Lopes. O maior time da história, Hilton também, o maior time da história do glorioso Cruzeiro Esporte Clube. Um grande abraço para você aí no Sul, viu? Até a próxima, Rômulo. Obrigado. Rômulo. Obrigado. Rômulo. Obrigado.